Ora, Boa tarde a todos. Meu nome é Elton Baruch. Hoje vamos falar a respeito das doenças hepáticas de depósito. O fígado é responsável por uma série de papéis complexos e essenciais no metabolismo dos aminoácidos, carboidratos e lipídios, bem como da síntese de proteínas. As doenças de depósito geralmente representam uma falha nessas vias metabólicas. E os métodos de imagem têm um importante papel na avaliação das doenças de depósito, em especial a tomografia e ressonância. Começando pela esteatose hepática, consiste no acúmulo excessivo de gordura nos hepatócitos, uma gordura intracelular. É a mais comum das doenças de depósito, acomete até 25% da população e se apresenta de três formas diferentes. Tem a apresentação focal, a apresentação difusa e a multifocal. Essa última também é conhecida por esteatose hepática nodular multifocal. As causas geralmente são multifatoriais, destaquei três, que são as causas de opaco e abuso de álcool e a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, que essa última geralmente associada à resistência à insulina, diabetes mellitus, obesidade e lipidemia, mas uma série de outros fatores também estão envolvidos, como a ingestão de esteroides exógenos, alguns medicamentos, hiperalimentação, hepatite C crônica, gestação, distúrbios metabólicos, como as doenças de armazenamento de glicogênio, radiação, entre outros. A esteatose hepática focal como o próprio nome diz, um acometimento único, né, focal, da região do parênquima hepático. Tem alguns locais que são característicos desse depósito de gordura. São eles segmento 4, segmento hepático 4, a região anterior à fissura transversal do fígado, essa região, e adjacente ao ligamento falciforme. Então, essas regiões são as regiões onde caracteristicamente vão encontrar o acometimento focal da esteatose. Geralmente associado ao padrão, né, vascular das regiões. Então, aqui alguns exemplos, começando pelo ultrassom, uma lesão bem focal, em aspecto meio triangular, um aumento dessa ecogenicidade focal, numa região adjacente ao ligamento falciforme. Percebam bem que, nesses casos, o trajeto vascular está preservado. Isso é um fato que a gente tem que sempre se atentar ao avaliar essas lesões focais. Às vezes elas são um pouco mais nodulares, confundem com lesões expansivas, então essa dica do trajeto vascular é muito importante, sempre estar avaliando. Né? Se o trajeto vascular preservado fala mais a favor de um depósito mesmo no parênquima. Ao contrário, quando esse trajeto fica deslocado, a gente pensa mais em lesões expansivas ou infiltrativas, mas no aspecto neoplásico mesmo. Aqui um exemplo na tomografia, percebam bem essa região com uma densidade reduzida, adjacente ao ligamento. Né? Essa área caracteristicamente não se realça após a injeção do meio de contraste comparado com o restante do parênquima e o trajeto vascular preservado. Na ressonância, o mais importante é avaliar essa região, principalmente nas sequências em phase e outphase, que você percebe uma redução do sinal nas sequências fora de fase, ficou bem em comparação com a sequência em fase. Redução do sinal dessa área. Também nas sequências com saturação de gordura, tem uma redução desse sinal comparado ao T2, né? T2, nessa imagem à direita, saturação de gordura à esquerda, percebe o sinal um pouco reduzido, e sem realce evidente após a injeção do meio de contraste. A esteatose hepática difusa já é acometimento do parênquima como um todo, mas que também podem haver algumas áreas hepáticas poupadas. Os mesmos segmentos descritos anteriormente para a esteatose focal são as áreas que geralmente são poupadas na esteatose difusa. Geralmente vem associada a hepatomegalia e pode progredir para fibrose e cirrose como complicações. No ultrassom, há um aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático,
esse aumento a gente pode fazer comparativamente ao parênquima renal do rim direito, a gente compara com o fígado e você vê uma diferença dessa ecogenicidade, fígado aumentado em relação ao parênquima renal. Nessa figura de cima podemos perceber uma imagem ecográfica de um fígado normal, né? Percebam a diferença da ecogenicidade do parênquima em relação ao acometido por esteatose. Quando há uma nefropatia crônica em que esse parênquima renal fica um pouco mais ecogênico, você perde essa referência para poder fazer o comparativo. Então, uma forma interessante de fazer esse estudo é comparar o parênquima hepático com o baço. Essa forma de esteatose ela pode ser graduada em esteatose grau 1, grau 2 ou grau 3, a depender da avaliação dos vasos, do parênquima e da cúpula diafragmática. Igual nesse exemplo, a gente percebe que realmente tem um aumento difuso de ecogenicidade do parênquima, porém com os vasos preservados a visualização, bem como a cúpula diafragmática, caracterizando uma esteatose grau 1. Já no grau 2, você tem uma perda dessas margens vasculares, como nesse caso, às vezes nem precisa apagar totalmente o vaso, mas o fato de você ficar com essas margens um pouco obscurecidas, um pouco indistintas, já favorece o diagnóstico da esteatose grau 2, em grau mais moderado. Nesse caso, a cúpula diafragmática está preservada, e quando você perde esses contornos da cúpula diafragmática, a gente está diante de um quadro de esteatose grau 3, que é o quadro mais avançado. Na tomografia, há uma redução da densidade hepática difusa. Essa redução ela pode ser relativa, né, para poder fazer esse diagnóstico, comparando com o baço, através de uma redução de uma quantidade maior do que 10 unidades Hounsfield em comparação com o baço. E também podemos usar a medição absoluta, que é a atenuação do fígado menor do que 40 unidades. Geralmente a gente usa mais essa redução relativa mesmo. Então, a gente coloca o ROI em cima dessa área hepática, em cima do baço, e compara, como nesse exemplo. Né? Aqui, a área média 19, né? Pelos critérios absolutos do diagnóstico de esteatose, comparado com o baço, que tem a média 44, nem passa das 10 unidades, tanto relativo quanto absoluto. Percebo que na fase sem contraste é um sinal indireto, até subjetivo, que chama um pouco a atenção. Então, se a gente objetivamente quantificar esses valores da densidade, são os vasos parenquimatosos, que parecem um pouco mais densos em relação ao parênquima adjacente. Percebo que, mesmo na fase sem contraste, os vasos ficam mais evidentes, parecem um pouco mais densos. No estudo com contraste, a gente pode ter algumas áreas reservadas, né? Aqui aquela região anterior à fissura transversa do fígado, o realce normal, né? Do parênquima, percebo que fica um pouco mais denso em relação ao restante do tecido. Na ressonância, assim como na forma focal, a forma de fluido também tem uma queda de sinal na sequência de fase, principalmente a partir da fração gordurosa a partir de 10%, 10 a 15% já tem essa redução evidente de sinal. Essa perda vai gradativamente aumentando até aproximadamente 50% da infiltração. Esse é um ponto que a gente tem que ter atenção, porque acima de 50%, a sequência fora de fase, paradoxalmente, ela fica menos intensa do que visto nos 50%. Então, é o que a gente tem que ficar atento, bem como os quadros de deposição de ferro também podem mascarar um possível quadro de esteatose, porque a esteatose ela faz esse sinal cair na sequência fora de fase, e ao contrário, o ferro, ele, como a gente vai ver mais adiante, é responsável por um aumento de sinal nas sequências fora de fase. Aqui um exemplo, mostrando bem essa queda difusa do sinal na sequência fora de fase em comparação com a sequência em fase. Uma forma de quantificar e graduar pela ressonância
a esteatose é através da calculadora, né, do professor Philip Chang, disponível na internet, né, nesse link que eu coloquei aqui abaixo, utilizando os valores de sinal da fase, da sequência em fase e fora de fase, tanto do fígado quanto do baço, nós podemos preencher essas lacunas, calcular que já vem a fração com a graduação da esteatose. A esteatose multifocal é uma apresentação relativamente incomum dos quadros de esteatose. O mais importante é fazer o diferencial das metástases hepáticas. Geralmente, o perfil de pacientes que apresenta esse quadro é até semelhante aos demais tipos, né, igual eu falei anteriormente. E, da mesma forma, esses vários focos de acometimento, eles não desviam as estruturas vasculares. Então, sempre mais importante avaliar essa questão do trajeto vascular, se está desviado ou não. Aqui a gente vê o exemplo, né, de várias lesões hipodensas na sequência de contraste, na tomografia, aqui no corte axial e corte coronal, relativamente tamanhos parecidos, e não tem trajeto vascular desviado após a injeção do meio de contraste, fica mais evidente. Foi para ressonância, foi feito a sequência em fase fora de fase, uma queda do sinal de todas as estruturas, então favorecendo esse diagnóstico da esteatose multifocal. As micogenoses são um grupo de doenças multissistêmicas, consiste em defeito ou da síntese, ou do metabolismo, ou do armazenamento do glicogênio. Na parte abdominal, no fígado, principalmente a principal alteração é a hepatomegalia, mas como é uma doença multissistêmica, então várias outras alterações associadas em diferentes órgãos vão ser observadas. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? Tem vários tipos de micogenoses, né? Coloquei como exemplo tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é a doença de Bangui, que associada, a gente nota um aumento do volumétrico renal, nefrotíase, esplenomegalia, associação com adenomas hepáticos e esteatose. E a doença de Pompe, que é o tipo 2, associada à macroglosia, cardiomiopatia hipertrófica, filtração gordurosa muscular e hepática. Na tomografia, as micogenoses costumam dar esse depósito de glicogênio costuma ser visto como um aumento da densidade. Porém, como o glicogênio não funciona de forma adequada na regulação da glicemia, então os ácidos gráficos periféricos são recrutados até o fígado para poder ajudar nesse balanço da glicemia. Então, muitas vezes a gente vai ver um quadro de esteatose associado. Então, tem-se, contrabalanceando esse aumento da densidade de glicogênio, uma redução da densidade devido à esteatose. Então, às vezes, a gente pode ver tanto uma densidade normal quanto uma densidade reduzida. Então, sempre ficar atento nessa situação também. As glicogenoses são aqueles tipos de caso que o paciente não tem aqueles fatores de risco anteriormente citados, gerais para esteatose, e apresentam-se geralmente com graus até avançados, né, de esteatose hepática. Hemocromatose e hemosiderose são as doenças, né, decorrentes do acúmulo de ferro. É uma doença multissistêmica, né, a hemocromatose, além das manifestações hepáticas, também podem se associar a manifestações cardíacas, esclerésicas, pancreáticas e no sistema nervoso central. A diferença básica entre as duas condições é o fato da hemosiderose ser um depósito do ferro associado à hemosiderina que não produz déficits funcionais significativos no órgão acometido, ao contrário da hemocromatose, que já há esse prejuízo funcional. Então, nos casos de hemocromatose primária, a gente tem uma desordem genética, né, que aumenta a absorção do ferro intestinal, acomete órgãos tanto do sistema retículo endotelial como do sistema não retículo endotelial. A forma secundária é a forma adquirida. Geralmente as causas são as mesmas da hemosiderose.
A gente pode exemplificar causas iatrogênicas, como reposição de sulfato ferroso em tratamento de anemias, né? Às vezes uma dose mais elevada ou em que essa anemia já tem um estoque de ferro apropriado, né? Às vezes são por outras causas a anemia, mesmo assim vai suplementando com ferro. Politransfundidos, anemia hemolítica e os casos de mielodisplasia também. Às vezes, os quadros de hemociderose, em pacientes cirróticos, eles podem se depositar como nódulos sideróticos. Às vezes, pode ser observado também. Os aspectos de imagem, tanto da hemocromatose quanto da hemociderose, são semelhantes. Na tomografia, tem-se um aumento da densidade nas regiões afetadas, né, enquanto na ressonância tem um baixo sinal em todas as sequências, um aumento do sinal nas sequências outphase. Aqui alguns exemplos, na tomografia, o aumento difuso da densidade, né, se for comparar nessa fase sem contraste com os vasos hepáticos, né, nos portais a gente percebe que os vasos têm uma densidade bem menor, né, se for comparar com o parênquima adjacente. Realmente eles põem a densidade acima de 75 unidades, né, que é geralmente encontrado na hemocromatose. Na sequência em fase e fora de fase, a gente percebe um aumento do sinal do fígado, né? E nas sequências em T2, né, nas outras sequências, de uma forma geral, no T2 observa melhor a redução difusa do sinal. A ressonância também é importante na quantificação do ferro, né? É uma forma bastante importante para acompanhamento, tratamento, até quando há o diagnóstico dos pacientes, como a cromatose, né? Ajuda na redução do número de biópsias hepáticas, né? Que também podem estimar essa quantidade de ferro. E essa quantificação é feita de duas formas, através da relaxometria, né, ou da razão de sinal ruído. A relaxometria é uma técnica que a gente usa nas sequências ponderadas ou em T2 ou T2 estrela. A gente, no mesmo campo, né, a gente marca o órgão de interesse do estudo, no caso aqui o fígado, e adquire várias sequências com tempo de eco diferentes. Pegando todas essas informações, é feito um mapa para poder quantificar esse depósito de ferro. Nesse caso aqui foi feito na sequência T2, que forma esse mapa R2, se fosse a sequência T2 de estrela, formaria o mapa R2 de estrela. A desvantagem dessa técnica é o alto custo, para poder, é um custo um pouco mais elevado, é pouco padronizado aos parâmetros técnicos, embora seja uma sequência mais precisa, em comparação com a razão de sinal ruído. A razão de sinal ruído, por sua vez, é uma relação do sinal dessa deposição do ferro no fígado comparado com a musculatura paravertebral. Coloca a musculatura paravertebral à direita e à esquerda e compara com o fígado, nas sequências tanto no spin echo quanto no gradiente. Essa sequência tem a desvantagem de ser uma sequência que é menos acaba atingindo um limiar de 350 microgramas por grama, né, da concentração de ferro. A partir desse valor a gente não consegue mais quantificar, né, a deposição de ferro. E também, em alguns casos de esteatose, acúmulo de gordura tanto no fígado quanto na musculatura paravertebral pode mascarar esse valor, pode dar algumas medições mais imprecisas. A doença de Wilson é uma doença multissistêmica do metabolismo do cobre. Manifestações hepáticas surgem a partir da segunda década de vida, são manifestações mais precoces, né, das hepatopatias crônicas, né, uma causa importante de cirrose na população mais jovem. As apresentações são variáveis, às vezes
aparece como esteatose hepática, hepatites agudas, crônicas, cirrose, necrose hepática fulminante, lesões nodulares parenquimatosas. Algumas referências citam a questão do lobo caudado preservado, mas não é uma regra, às vezes pode estar comprometido também na doença de Wilson, mas nos casos de cirrose, que a gente viu um lobo caudado relativamente preservado, a gente tem que ficar atento a essa condição também. No ultrassom, os achados são muito específicos, né, tendo visto pela diversidade de apresentações. Na tomografia, há um aumento difuso da densidade, né, pode se apresentar com densidade normal, principalmente se estiver associado à esteatose hepática, né, tem um cobre que faz a densidade aumentar, a esteatose diminui, então fica numa densidade relativamente normal, se for colocar o ROI. E os sinais de hepatopatia crônica também. O cobre é uma substância não ferromagnética, né? Então, acaba que os métodos de imagem não oferecem tantas informações específicas para o diagnóstico do comprometimento hepático, o diagnóstico etiológico da doença de Wilson, mas é importante para avaliar as complicações, em especial a cirrose, né? E as manifestações associadas que a gente pode ver nos métodos de imagem. Geralmente, os nódulos parenquimatosos são maiores, são macronódulos, que a gente pode observar em algumas situações. Nesse exemplo, aqui a gente pode observar várias lesões nodulares de baixo sinal em T2, distribuídas difusamente no parênquima hepático, causando até uma certa irregularidade dos contornos. Em T1, um sinal um pouco maior, só que o sinal em T1 é muito variável, pode ser um sinal semelhante ao parênquima, pode ser mais alto, pode ser mais baixo. Aqui num outro paciente, várias lesões nodulares também, um pouco menores, comparado com o paciente de cima, também um sinal mais baixo, em T2. E após o tratamento, a gente observa uma redução significativa do tamanho desses nódulos distribuídos no parênquima hepático. A amiloidose é a deposição extracelular do amiloide nos sinusoides do parênquima ou nas paredes dos vasos. O envolvimento hepático é relativamente incomum. Quando há, também se observam acometimento de outras estruturas abdominais, né, como trato gastrointestinal, em especial o duodeno, o rins. Então, o envolvimento hepático geralmente vai vir associado a outras alterações também nos exames do abdômen. Geralmente ocorre como infiltração difusa, mas também pode ter um acometimento focal, principalmente nos espaços periportais. As características mais comuns são a hepatomegalia e o parênquima heterogêneo. Classificações são mais raras, mas às vezes pode encontrar também. No ultrassom tem a textura heterogênea, ou áreas difusas, focais, de baixa atenuação, a depender da quantidade de depósito amiloide que tem no órgão. Na tomografia tem uma diminuição da densidade, e na ressonância também é um pouco inespecífico, mas geralmente chega a uma redução de sinal na sequência ponderada em T2. Aqui os exemplos no ultrassom, uma ecotextura bem heterogênea, né? Até que a ecogenicidade está relativamente preservada, mas a ecotextura heterogênea às custas desses depósitos de amiloide. Na tomografia, aqui a fase com contraste, a gente vê que esse parênquima não se realça tanto quanto esperado, né, por óculos, há um aumento difuso das suas dimensões, e todo esse tecido aqui foi infiltrado, todo o órgão infiltrado pela amiloidose. Aqui na sequência, em outro paciente, a gente percebe que há algumas áreas focais, periportais, com uma densidade reduzida, sem realce significativa após a injeção do meio de contraste, né, onde está aqui marcado pela seta. Né, se for comparar aqui o contraste desse caso, desse exemplo, com o outro lado, tem uma diferença bem significativa, né, de um parênquima preservado com um parênquima comprometido. Né? Aqui, toma um caso de amiloidose mais focal mesmo, periportal. E na sequência, na ressonância ponderada T2, a gente vê a redução difusa, né, do sinal, tanto no fígado quanto no baço, que é o acometimento dos dois órgãos. Então, para resumir tudo isso que foi falado, assim, de forma bem simplificada mesmo, mas só para ajudar na hora, né, de fazer a avaliação por imagem dessas doenças de depósito hepáticas, né?
eu montei um fluxograma para poder, né, fazer essa ajuda. A começar, geralmente, com o ultrassom, né, que é o primeiro exame a ser solicitado na avaliação abdominal, né, geralmente pode encontrar, quando tem a ecogenicidade alterada, tanto a redução quanto o aumento da ecogenicidade. Nos casos em que há redução da ecogenicidade, a gente pode pensar em causas inflamatórias infecciosas, que hoje são as mais comuns, é, na redução difusa da ecogenicidade, mas também, né, muito menos comum, mas pode acontecer a amiloidose, tanto a redução difusa, quanto a redução focal, quanto a textura heterogênea, que eu comentei agora há pouco. Tanto na redução quanto no aumento da ecogenicidade, é importante sempre avaliar os desvios das estruturas vasculares, perceber bem o trajeto e ver se está preservado ou não. Se tiver desviado, né, se tiver algum sinal de, de desvio desse trajeto, a gente tem que lembrar das lesões expansivas, né? Fala mais a favor dessas lesões expansivas hepáticas, né? E aí a abordagem já é outra. Nos casos de aumento da ecogenicidade, a gente pode fazer avaliação por tomografia. Nos casos de redução da densidade, a gente vai pensar principalmente na esteatose hepática, né? Que é a disparada mais comum, e a amiloidose também pode cursar com redução de densidade, como falado agora há pouco. Na avaliação por ressonância, lembrar que a esteatose hepática vai ser melhor avaliado nas fases in e out phase, né, com uma redução do sinal na sequência fora de fase, e lembrar de fazer a gradação também, né, com aquela calculadora que eu mostrei agora há pouco. E na amiloidose está a queda do sinal na sequência ponderada de T2. Nos casos de aumento da densidade, tem que lembrar de quatro situações principais, que são as doenças de depósito, né, tanto de cobre, ferro ou glicogênio, quando não quando não estão associadas à esteatose, né, e as medicamentosas, em especial a mildarona, alguns fármacos à base de ouro, entre outros exemplos. Também cursam com aumento difuso da densidade hepática. As doenças que cursam com depósito de glicogênio geralmente vêm associado a várias outras alterações abdominais em outras estruturas do corpo. As doenças de depósito de cobre, lembrar que o cobre não é ferromagnético, então assim, os métodos de imagem vão ajudar realmente muito pouco na avaliação etiológica da doença por depósito de cobre. E as doenças de depósito de ferro, lembrar que tem uma queda de sinal em todas as sequências, com aumento do sinal nas sequências fora de fase. Então, isso foi tudo que eu tinha para falar.